Fala galera, que é o Ryo e nesse vídeo a gente vai aprender inglês juntos. Eu vou te passar algumas dicas de como que você pode aprender ou melhorar em inglês em casa sem ter que pagar por um curso por isso, sem ter que fazer anos e anos de inglês para simplesmente, sei lá, você fazer uma prova de vestibular ou você conseguir entender um artigo na internet, né? Então, o básico do inglês você pode sim aprender facilmente, tranquilamente na sua casa, de graça, tranquilo. Control the match by keep playing the left, the right. Então, se esse vídeo te interessa, fica aí até o final deste conteúdo e não se esquece de deixar um like, um comentário, se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e ajudar no meu trabalho aqui, beleza? Lá no curso Gabaritei, que é o meu curso de aprendizado acelerado, eu tenho também uma aula específica de como você faz para resolver as questões da FUVEST sem precisar saber inglês, simplesmente olhando a questão, usando o seu raciocínio e você descobrindo qual que é a resposta certa. Os meus alunos que aplicaram isso daqui conseguiram melhorar a taxa de acerto, não consigo nem pensar num valor. Tipo, basicamente eles acertaram todas as questões usando essa técnica. Se você estiver curioso, conhece meu curso, o link está aqui na descrição. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que o mais importante para você aprender inglês é você ter uma boa motivação. Se você não usar inglês para nada, se você não tiver na sua cabeça que você precisa usar inglês, você não aprende. Eu já tentei aprender outras línguas, principalmente francês. E eu acho que a minha maior dificuldade para aprender o francês é que, cara, eu não acompanho nenhum conteúdo em francês, eu não acesso nenhum site em francês, não tem nada em francês que eu tenha que ler. Basicamente, eu teria que aprender a língua para nada. A minha cabeça fez um cálculo muito simples. Vai valer a pena o esforço? E a resposta sempre era não, né? Porque eu não vou usar esse negócio para nada. Então, você precisa desenvolver isso para o inglês. Tá? E quando você não sabe falar a língua, é muito normal você ficar na zona de conforto. Basicamente você fala assim: pô, tô há 17 anos sem saber inglês, não morri até hoje, vou continuar assim, né? Não é assim que a gente pensa? Então você tem que dar uma forçada nisso. Você tem que perceber e pensar quantas as oportunidades, quantos conteúdos você deixou de consumir porque estavam em inglês e você não entendia. Por exemplo, pega um jogo. O jogo não tem tradução. Atualmente a maioria dos jogos estão em português já, isso é um problema, né? Ou não, né? Não sei. Mas enfim, a maioria dos jogos hoje estão em português, mas tem alguns jogos que estão em inglês ainda. Tem gente que não joga porque não consegue entender o que está escrito. Eu acho bizarro isso. Quando eu era criança, eu tinha, sei lá, 10 anos, pegar um jogo em inglês e eu tentava entender alguma coisa. Hoje as pessoas parecem que não tentam, elas têm dificuldade. E eu vou falar disso, né? Porque isso aqui é importante. Mas enfim, filme legendado, sei lá, você vai assistir um vídeo no YouTube, você entra num artigo que você pesquisou e aí tá tudo em inglês e você não consegue entender. Então, tenta encontrar essas situações, o quanto que elas não se repetem, porque, pelo menos para mim, a maioria das coisas que eu consumo são em inglês. Eu vejo o vídeo no YouTube, tá lá o vídeo, tá em inglês. Entro num site de uma notícia, tá em inglês. Então, pô, se eu não soubesse inglês, eu não ia conseguir entender 50% das coisas que eu vejo por aí, né? Então, para mim é um grande motivador eu ir atrás disso. Não sei para você. Uma das formas que me fez acordar para eu perceber o quão importante que era esse estudo de inglês foi o meu professor de guitarra. Ele me forçou a aprender. Ele dava aula para mim em inglês e falava: não, Thiago, você tem que aprender. Sim, meu nome é Thiago. Aí ele dava aula em inglês, eu não entendia nada, ele fazia eu falar inglês, eu odiava aquilo, mas no fim das contas eu comecei a perceber que era importante. Ele me dava algumas videoaulas que ele tinha lá, que estavam em inglês, ele tinha vários livros de música em inglês, então ele me emprestava essas coisas e se eu não soubesse entender, azar o meu, né? Não tinha o que fazer. Na época não tinha o Google Tradutor, que a gente tem hoje, não tinha como você traduzir, você tinha que ficar no dicionário no máximo, né? Ia dar muito trabalho. Então foi um grande motivador para mim. Segundo grande passo que eu acho que é importante é você aprender por associação. Se você for pensar, como que a gente aprendeu a falar português? Você era uma criança, seus pais falavam e você começou a associar as palavras que eles falavam com os objetos. Então ele falava mamãe, você olhava para a mamãe estava falando, papai vai lá e falava papai, eles queriam que você aprendesse uma das duas palavras primeiro. Você olha para um, olha para o outro, você associa e você começa a falar, né? E isso acontece para tudo. Você aprende com os bichinhos de pelúcia, leão, cachorro, gato, né? Carrinho, boneco, sei lá, Spider-Man. Você vai aprendendo as palavras e vai associando com as coisas. E aí você começa a criar um vocabulário, que é uma das coisas que eu acho que é mais importantes para você que vai prestar vestibular. Por quê? Vamos pensar. O que cai no vestibular? De forma assim,
sendo bem sinceros, o que você iria usar de inglês mais? Você vai ter que aprender a falar inglês na prova? Não, você não vai ter que falar com ninguém na prova, né? Você tem que aprender a escrever em inglês? Não, não cai também escrita de inglês. Você basicamente tem que aprender o quê? A ler um texto, interpretar o que aquele texto está falando mais ou menos e acertar as alternativas, né? Que não é muito difícil, se você for ver, não é uma coisa muito difícil de fazer. E isso pode ser feito, né? Não cai gramática também, então isso basicamente pode ser feito com vocabulário e um pouco de lógica. O vocabulário, que é o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, é isso, você associar coisas. Então existem duas formas muito simples, gratuitas, de você conseguir criar esse tipo de associação de imagem e palavra em inglês, para você começar a entender, criar um vocabulário, e enfim, quando você pegar um texto, a maioria das palavras você vai acabar entendendo, que é uma coisa natural. Então, videogame e filmes é a minha dica. Videogame em inglês é uma das melhores coisas, principalmente se for um jogo, né? Não adianta você jogar um jogo de luta em inglês, né? Não vai adiantar nada. Principalmente jogos do tipo RPG, que tem bastante fala, bastante conversa, história. Porque você está lá jogando, você vê a imagem, você vê, sei lá, o item que você ganhou é uma maçã. E aí está escrito em cima do item, Apple. Aí o cara vai lá e fala, né? Take the apple to the, sei lá, pro padeiro. Aí você leva a Apple para o padeiro, você entende que Apple é a maçã e o padeiro é tal palavra, né? House é casa, porta é door. Você vai fazendo essas associações naturalmente, porque no jogo você tem as imagens, você tem as palavras e você tem que interagir com essas coisas. Então, basicamente, videogame é um tutorial de inglês, é uma aula de inglês fantástica para você aprender. Outra coisa que é muito boa também são os filmes. Só que não adianta você pegar o filme em inglês e colocar a legenda dublada, né, em português. Legenda dublada não, a legenda em português. Não adianta, porque você vai associar a palavra em português com, no máximo, sons. Você vai ignorar a parte em inglês, basicamente. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar a legenda em inglês. Então você pode colocar o filme em português, mas eu acho que é mais interessante em inglês. Deixa tudo em inglês. E você vai tentar interpretar o filme, entender o máximo o possível, somente lendo o que está na legenda, com as palavras em inglês, e aquilo que está acontecendo. Normalmente você vai começar a relacionar e seu cérebro vai ser forçado a entender. Então, o que acontece, que eu acho que é muito natural, é o seguinte. Tem muitas palavras em inglês que são parecidas ou iguais às de português. E algumas palavras são muito diferentes, né? E tem muitas palavras que a gente já conhece. Pô, você sabe o que é um shopping, você sabe o que é shopping naturalmente, você sabe o que é food, você sabe o que é, sei lá, day, night. Então tem várias palavras que a gente conhece já. Então o que o nosso cérebro tem que fazer nesse processo de assistir o filme ou jogar videogame é preencher os espaços vazios. Então você encontra uma frase, hoje eu fui, né? Hoje não sei o que lá, né? Today não sei o que lá, to the shopping. Então essa palavra que está faltando, você imagina que é o quê? Hoje eu fui para o shopping. Né? Não pode ser assim, hoje eu comprei o shopping, hoje eu destruí o shopping. Né? Você consegue entender. Por associação você vai entender que aquela palavra que está ali, que eles estão usando sempre naquela situação X, é fui. Então, I went to the shopping. Né? Então eu fui para o shopping, entendeu? Então você consegue associar, você consegue aprender de forma natural, assim. Igual quando você fez quando você aprendeu português, quando você era criança. Então eu acho que são jeitos bem práticos, bem tranquilos. E quanto tempo que demora? Se você fizer isso, se você assiste um filme por semana, sei lá, se você joga um jogo, né, quase que diariamente em inglês, até o final do ano eu garanto para você que você já está entendendo num nível para você conseguir pegar a prova, ler aquelas questões e conseguir interpretar um mínimo da mensagem dela, que é isso que pede, né, os vestibulares. Então Enem e FUVEST é isso, é você interpretar um pouquinho, saber um pouco de vocabulário e, né, não escolher as respostas absurdas que eles colocam lá nas alternativas. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. A gente pode falar muito de inglês ainda, mas não sei. Deixa aí nos comentários o que você acha, sugestões de conteúdos e como que você aprendeu inglês. Se você já sabe falar inglês, deixa aí, compartilha com os amigos, beleza? Obrigado por quem assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, falou!